Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo, especialmente hoje, né, doutora Débora Bonatti Caldas Viguini. Um prazer tê-la aqui, mas daqui a pouco eu vou passar a bola. Prazer é meu. Né, porque também está do nosso lado meu amigo, colega, professor, que está dando aí um show no curso de Road Familiar, doutor Igor Jorge Freire. Mas assim, antes de eu passar a bola e a gente ir para o tema de hoje, que é direito tributário, a sua reforma que está acontecendo no Congresso Nacional e também Road Familiar, vamos ver se a produção já está ligada com a TV Sincope, aí sobrevoando Linhares aqui no Espírito Santo. Eu falo Linhares do Espírito Santo porque pelo YouTube vai para o mundo inteiro. Inclusive já tivemos pessoas da Itália, de tudo quanto é lugar, mandando mensagem. Isso é bacana. Olha lá, trânsito mais ou menos, não está muito carregado. A impressão que a gente fica é que quando a gente está vindo para cá, o trânsito é tipo triplica, né? Verdade. A impressão é essa, que na hora que você olha de cima está mais de boa. Mas é isso daí, todo mundo com bastante calma, você que está aí ouvindo a gente pela rádio, dirigindo o seu carro, vá de boa, sua família te esperando, então sempre muita responsabilidade. Agora a câmera voltou e já dá pra gente começar. Eu inicio aqui, primeiro mandando a outra ali, Débora, tá achando que, Igor, eles pensaram em você na sua volta pra Vitória, tô ali na cabeceira da ponte. Muito bom. Entendeu? Para quem está chegando de Vitória ou indo também. Próximo ao Rio Doce ali, né? Próximo ao Rio Doce, perfeito. Isso aí. Localizei. Inclusive a localização estava meio bugada. A gente mandava pro Igor, a TV Sim, o estúdio é aqui. A localização mandava no Rio Doce. Quase que para dentro d'água. Quase que você teve que vir nadando. De boa. Mas tranquilo, produção. Vamos voltar aqui comigo. Galera, hoje eu inicio mandando um abraço especial para a doutora Maria Tereza Marianelli, que é minha colega de bancada, que apresenta de forma brilhante. Hoje não pôde vir, então meu abraço, Maria Tereza. Quinta que vem estaremos firmes e fortes, se Deus quiser. Com isso, vem também uma colega profissional e amiga, Débora, Sim. que hoje está aqui compondo a bancada também para apresentar. Débora. Sim, é um prazer, obrigado pelo convite. Ter topado esse desafio, né? Sim, é coragem, né? Tá de boa, né? Com certeza. Isso daí. E aqui com a gente, o doutor Igor Jorge Freire, professor, um belíssimo professor. Estou aprendendo muito, Isso. porque é uma matéria que eu gostaria, e agora estou tendo essa oportunidade de me aprofundar a Road Familiar. Sempre escutei muito falar sobre a temática, mas eu ficava com aquela insegurança. Será que é a hora de aprender? É a hora de eu levar isso para o escritório para dar uma robustez maior, até mesmo na prospecção, muitas vezes de clientes, etc. Eu vi que chegou a hora. E aí eu estou contando com o seu curso maravilhoso. Que bom, fico feliz. Viu? Obrigado por ter aceitado o convite nosso. É isso, a honra, Thiago, poder estar aqui, contribuir, difundir de maneira técnica e conservadora esse tema sobre o road familiar, sobre planejamento patrimonial acessório, porque muito tem sido falado e algumas temeridades têm sido lançadas, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Alguns métodos até inteligentes, né? Algumas arquiteturas desafiadoras, mas que encontram uma série de fragilidades quando a Receita Federal vai fiscalizar, né? Verdade. E, Igor, por favor, conta pra gente o início da sua carreira, a sua história, né, para os ouvintes aqui também saberem um pouquinho. Pois é, Débora, assim, diferente de uma série de advogados, especialmente aqui no Espírito Santo, né, que tem uma característica meio provinciana, né, famílias importantes que acabam, alguns escritórios que acabavam concentrando o poder e grande parte da boa clientela do Estado do Espírito Santo, né, nos últimos 20 anos aí, eu estou
completando quase 20 anos de advocacia, isso acabou sofrendo determinadas mutações no que diz respeito ao mérito, né? Com mérito, com estudo, com esforço, você consegue alcançar. Então, não tem ninguém na minha família, né? Aliás, o meu pai, meu falecido pai, nós fizemos direito praticamente juntos, né? Meu pai se formou 6 meses antes de mim. Ele faleceu dia 5 de setembro, por causa de Covid. E papai estava concluindo o doutorado na Federal de Buenos Aires e tinha como colega a ministra Nancy Andrighi, do STJ. Que bacana. Papai era um cara brilhante, muito inteligente. Infelizmente perdi papai. E aí continuei fazendo direito, nós fizemos pós-graduação junto. Já na faculdade eu me interessei muito pelo estudo, né? Sempre fui um apaixonado pelo direito. Né? Estávamos conversando sobre isso hoje, né? De fazer o estágio voluntário, né? O estagiário ele tem que realmente meter as caras, né? Quando eu vi que não tinha vaga, eu falei, não tem importância não, eu quero fazer o estágio gratuito, né? Meu voluntário, me coloque aí. E aí fiquei lá vários meses, até que recebi um convite, fui estagiar juntamente ao procurador-geral da época, lá em 2002, e de lá para frente as oportunidades foram sendo apresentadas, né? Fiz pós-graduação em processo civil, depois, né, tive pós-graduação em direito tributário, em processo tributário, na Escola Superior do Ministério Público, no Rio Grande do Sul, e estou agora na reta final do meu mestrado em contabilidade tributária na FUCAP. Fiz uma especialização também em Corporate Finance como bolsista na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Já estive trabalhando no Ministério Público Federal, lá em Brasília. Enfim, as coisas não param, né? Já estive também como procurador municipal, né? Um cargo comissionado, diga-se de passagem. E estive também como secretário municipal de finanças lá na Grande Vitória. Então, esse conjunto de pequenas experiências acabaram me credenciando a enxergar algumas sinergias sobre o público e o particular. Né? Como é que o poder público ele se relaciona com o contribuinte, como é que o contribuinte vê o poder público e como ele pode buscar maneiras legais, conservadoras, para extrair o melhor da legislação, que é tão complexa. Né? É isso mesmo, é muito complexo. E assim, quando a gente fala de poder público, a gente tenta sempre aqui no programa dar uma visão para as pessoas que estão aí nos órgãos andarem juntos com o particular, com o privado. Porque às vezes esse distanciamento, até mesmo num simples balcão de atendimento, você já percebe um distanciamento na maioria dos lugares que é ruim para todo mundo, é ruim para o setor público e ruim para o setor privado. Aliás, nas palavras de Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, né? Somos nós que pagamos a conta, verdade. Né? Então é importante. É importante lembrar, frisar, mas a gente sabe que na prática é como se estivesse. Mas assim, isso não é nenhuma crítica, é mais uma percepção que é notória. E todo mundo quer o quê? Um avanço da sociedade como um todo. E a gente depende do privado e do público. Andar de sempre. Agora, eu queria rapidinho só abordar, mas antes, só falar... Eu acho que está tendo retorno aqui dentro, tá, do estúdio. Aí a produção, se puder dar só uma ajustada nisso, a gente falar um pouquinho de enxergar o mundo da advocacia, que está começando. Porque eu vejo, Igor, o seguinte, para quem começa na advocacia, é muito importante a comunicação. Não adianta querer, eu quero cliente a todo custo, eu vou buscar ferramentas para isso, vou começar a falar com um monte de pessoas, mas se não estiver preparado para aquele diálogo, infelizmente, não vai converter o cliente. E se ele for para o seu escritório, muito difícil, de maneira muito complicada, você conseguiria mantê-lo. Porque uma coisa é você levar, outra coisa é manter e fidelizar e multiplicar, que esse é o poder da advocacia. Então, queria que você falasse um pouquinho para quem está começando. Pois é, eu acho não, né? Eu penso, né? O professor Tarek Moisés Mussalem sempre falou, você não acha, você pensa, né? Isso. Você pensa. Penso eu, portanto, que existe mistério em qualquer coisa na vida, né? Trabalha, pega a enxada para o sol e ripa. Não tem mistério. Né? Eu estou comentando quase 20 anos de advocacia e alguns colegas, eles falam, pô, né? Aí falam, pô, tá bem, né? Etc. Eu falei, cara, tem mistério, está disposto a estudar o tanto que eu estudo, trabalhar o tanto que eu trabalho, né? Está disposto a fazer, então vamos junto, vamos caminhar junto. E esse é o convite que eu tenho feito lá para os meus alunos assim, né? Colegas, né? Que são colegas que, né, cuja atenção eu tenho podido usufruir para a gente poder fazer debates. O professor nada mais é do que um orientador, e o bom aluno é aquele que consegue discordar, né, do professor e promover esse debate. Então, o que fica aqui, qual é a minha... Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas o que eu tenho visto, que eu pude experimentar desde o meu estágio, e vejo
nos estagiários do meu escritório que tornaram-se sócios, hoje são donos lá, né? O Guilherme mesmo, que foi um achado, hoje o Guilherme é meu sócio, aliás, é meu sócio não só no escritório de advocacia, é meu sócio na minha empresa da parte educacional também, e está entrando numa outra sociedade comigo. Por quê? Porque o cara é um fenômeno. O Guilherme nunca se comportou como estagiário, mesmo porque eu nunca tive desejo de ter um estagiário que fosse aquele estagiário mediano. Eu quero um sócio, eu quero um dono, eu quero um cara que resolva, né? E para você estimular o senso de responsabilidade e de empreendedorismo, porque a advocacia não é para qualquer um. A advocacia é para quem tem disposição para trabalhar, para estudar, para empreender, para assumir grandes riscos, né? Aliás, os ganhos são diretamente proporcionais aos riscos que se assumem, né? Com certeza. Então, assim, cara, não tem mistério. Muito estudo, trabalho e uma coisa que é muito importante: relacionamento. A gente vai falando sobre isso hoje, né? Aliás, o relacionamento ele não só é importante sobre o aspecto profissional, o relacionamento na vida, né? Aprofundar laços e relações com pessoas. E isso na advocacia, né? De uma maneira geral, o tal do network, né? Sim. Ele é fundamental. Às vezes eu paro, às vezes eu sento com a minha Débora, com a minha esposa, eu tenho uma Débora lá, minha bênção, eu sento com ela às vezes, falei, amor, você já parou para perceber de onde veio esse contrato? Aí eu fico puxando o fio. Olha só, eu estava síndico do meu prédio, e aí um determinado morador que tinha umas unidades lá, batendo papo, aí você tem que falar que você é advogado, você quer que, poxa, você pode me ajudar resumindo. Trouxe ele para o escritório para fazer a gestão dos bens imóveis dele. Dos bens imóveis eu auxiliei na venda, fui comissionado na venda, passei a advogar para a família, para a empresa, ele é dono de uma rede de TV, e as coisas vieram, e outros relacionamentos, outros contratos. Isso acontece da maneira mais despretensiosa. Aliás, os locais para os melhores relacionamentos comerciais não são as reuniões de negócio. Sim. É quando você está no restaurante, né? Eu e o Thiago saímos para tomar uma cerveja, encontrou um amigo, Thiago, como é que tá? Ele se sentou, nós vamos a falar. E aí os relacionamentos despretensiosos são mais frutíferos em termos de negócio do que aqueles que são feitos, por exemplo, num jantar de negócio. Inclusive, semana que vem, vou fazer um jantar para empresários lá para falar sobre a reforma tributária. Mas, basicamente isso. Muito esforço, dedicação, estudo e relacionamentos aprofundados. E você tocou no assunto da reforma tributária. Então, aproveitando que até é o tema dessa noite, eu queria que você pudesse falar pra gente um pouquinho da mudança, né? O que vai acontecer nessa mudança da reforma tributária pra gente? Porque eu acho que os contribuintes em casa ficam um pouco assustados, né? E não sabem o que vem por aí. O nosso Brasil é um país especial, né? Literalmente especial. Estou sendo educado, né? O que os nossos representantes maravilhosos, dentro do jogo político, se pretende. A reforma tributária, ela nasceu com qual intenção? Simplificação do nosso emaranhado, né? Vocês lembram? Eu não sei se vocês vão lembrar. Vocês lembram o que tinha no Viva a Noite do Gugu? Acho que vocês não lembram disso não. Na época tinha o Viva a Noite do Gugu. Era sábado à noite, né? Antes era no sábado à noite, era o Viva a Noite. Tinha uma cama de gato pra você atravessar. Além de ter a banheira do Gugu, que depois virou, mas enfim, tinha uma cama de gato. Esse é o nosso sistema tributário. Você entra, tenta passar rápido na cama de gato, você não passa, você fica todo embolado. É um negócio terrível. Hoje, atendendo um cliente, o cliente perguntou bem assim, poxa, eu realizei um procedimento de integralização, mas se eu não terminar aqui, eu posso fazer isso aqui? Então, uma série de entraves, né? E por que o nosso país, né, fazendo só um introdutório para explicar a questão da reforma, por que ele é tão burocrático? A burocracia, ela vem em tese para fazer os controles de corrupção. Em tese, a burocracia traria mais transparência. Mas, por outro lado, ela pode ser utilizada para criar dificuldades, né? E aí, dentro, né, desse introdutório de que nós somos complexos e gostamos dessas coisas, de criar dificuldade para vender facilidade, nós temos um reflexo cultural. A nossa reforma tributária, ao ser debatida pelos nossos parlamentares, nasceu um filho na Câmara, a PEC 45. Isso lá em 2019. E a PEC 110 nasceu no Senado. Então veja, as casas, né, tanto o Senado como a Câmara, que são as casas que integram o Congresso Nacional, já demonstravam ali que alguém queria ser o dono do filho. As pessoas têm isso, né? Na Câmara nasceu com Baleia Rossi e o Davi Alcolumbre, que nasceu lá no Senado. Então, não existe um sentimento de unidade. E
basicamente, nas duas PECs ali, nós tínhamos uma proposta de transformar 5 impostos, na verdade, na 45 era para transformar 9 em 2 e na 110, 5 em um só, mas na finalidade, a finalidade principal de ambas era, de fato, fazer uma reforma que diminuísse a quantidade de impostos, né? E aí, no final das contas, não foi nem a 110 nem a 45. O Lira agora, presidente da Câmara, falou, não, peraí, vamos fazer a 45A, picotou a 110, picotou a 45, as duas fez uma só, e aquilo que nós teríamos 5 impostos, né, que nós iríamos transformar PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, nós transformaríamos só no IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que de fato é um padrão nos países de primeiro mundo, especialmente aqueles que integram a OCDE. Só que nos debates, não, peraí, não tá não. O IVA não dá não, por causa de questões do Pacto Federativo e etc e tal. Vamos criar o IVA dual. Nós vamos ter a CBS e vamos ter o IBS. 2, aí já, o IVA que era 1 já virou 2. Não, vamos criar também o posto seletivo, para incidir sobre produtos mais odiosos, né? Bebida alcoólica, cigarro, né? Tinha que deixar de fora o vinho, né? Que o vinho, tadinho, né? O vinho tinha que ficar de fora. Mas aí, 3, né? Então, o IVA dual, que são 2, CBS e IBS, o IS, que é o imposto seletivo, e literalmente, na calada da noite, nos 47 do segundo tempo, o que aconteceu? A Câmara foi lá e tochou na gente o quê? A contribuição para os estados para fazer um fundo de compensação de perdas da reforma, ou seja, saímos de 5 para 4. O nosso aproveitamento, que seria de 5 para 1, caiu só em 20%. Né? De fato, nós teremos a desoneração com relação à indústria, né? Nós temos muitos problemas com relação a serviços. Nós, advogados, pelo menos em tese, vamos tomar uma pancada, vamos sair de uma média aí de uma progressiva que sai de 4,5 até a média, no máximo, nos escritórios gigantes que fazem mais 14%, e vamos para 38%, e não vai ter acreditação, porque vai extinguir o regime cumulativo. Então, assim, no final das contas, nós tivemos uma reforma que tinha intenção primária de simplificar, e ela acabou ficando complexa com relação aos números, mas tivemos um avanço considerável, né? Mas forma brasileira de fazer a nossa legislação. E frise aqui, né? Estranhamente, o Poder Executivo liberou recorde na história de emendas parlamentares, né? 5,2 bilhões de reais para passar na Câmara rápido, sendo, o professor Ives Gana fez uma crítica, né? Que essa PEC que veio picotada de 2, né? Não passou pelas 40 sessões da CCJ que deveria, né, atravessar. Mas, enfim, forma brasileira de fazer política, fazer legislação. Quem paga o pato somos nós. Nossa, caramba, vai ficar uma carga tributária muito alta, hein? Então, não, estou falando de prestação de serviço. Vai. De prestação de serviço. Não é? Que é o nosso caso. Que é o nosso caso. De fato. E de vários, ó, prestação de serviço, médicos, né? Contadores, engenheiros. A sociedade simples, né? É isso aí. Mecânicos? Será que seu pai, Débora, é meu pai, vai também pro sal igual a gente? Mas assim, vamos lá. Essa questão do fatiamento da reforma, tributos diretos e indiretos. Isso. O que seria esse fatiamento? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, a reforma tributária é um negócio ultra complexo, né? Há quantos anos a gente ouve falar disso e ela não passa, né? Então, optou-se por fazer uma reforma, primeiro de tributos indiretos, para depois fazer dos tributos diretos. Indiretos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, né? Os diretos são aqueles que tributam ali o próprio, por exemplo, o imposto de renda, né? Aquele que você sente ali cortando na carne, não aquele que está diretamente vinculado a você. E aí vai vir aquela discussão dos dividendos, né? Ainda, né? Não passar a tributar os dividendos, mas retornar. Porque até 94, ali no final do governo Itamar Franco, né? 94, 95, nós pagávamos, né? Nós éramos tributados sobre os dividendos. Mas optou-se por fazer, neste momento, passar a reforma tributária, aprovar a reforma tributária com relação aos tributos indiretos, para você fazer a desoneração da indústria e você dar uma alavancada em emprego, etc., e priorizar a tributação do consumo. Agora, a parte do imposto de renda está por vir ainda, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Certo. Verdade. Débora, você sabe que aqui tem ponto eletrônico. É. E aí, já me chamaram lá da cabine,
Tá na hora da gente fazer o nosso primeiro intervalo. Mas fiquem ligados, vamos falar mais da reforma tributária e também daqui a pouco falar sobre holding familiar. Isso daí, muito importante para você e para sua família, não tenha a menor sombra de dúvidas. Fique com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, reforma tributária e planejamento sucessório. Mais voltado para holding familiar, não é mesmo, doutora Débora? Exatamente. E antes da gente falar, né, do planejamento patrimonial e sucessório, e falar dos impactos disso, o que seria isso, né? Para explicar para o pessoal dentro de casa, o que seria isso, esse planejamento, como se dá isso? Explica aí. De maneira muito simplista, o que seria isso, doutora Débora? O planejamento patrimonial sucessório é você, em vida, fazer agora aquilo que seria feito na sua morte. Só que quando você faz isso em vida, você evita conflitos, e aí, de lambuja, você consegue proteger seu patrimônio, organizar, e fazer isso como se você já estivesse morto, só que vivo, conversando com todo mundo, que vai participar daquilo lá na frente. Então você antecipa este movimento. Né? Existe uma fala de Peter Drucker, eu costumo até falar muito nas minhas lives, né, e nas minhas aulas, assim, a única forma de você prever o futuro é criando ele. Então, fazer planejamento patrimonial sucessório nada mais é do que criar o futuro. Sim. A gente faz agora aquilo que aconteceria lá na frente. Basicamente isso. É assim, naturalmente com relação ao quê? Ao patrimônio que você construiu durante a sua vida, né? E a reforma tributária, o que ela impacta no planejamento patrimonial e sucessório? Pois é, o que acontece? O planejamento patrimonial e sucessório, ele pode ser realizado por diversas formas, né? Lá no nosso programa de formação, né, em planejamento patrimonial e holdings, aliás, né, fazer uma pausa aqui, por que o meu perfil do Instagram é holding.familiar? Né? Por que eu utilizei esse nome, holding.familiar? Justamente para atrair as pessoas para ouvir sobre o tema. Porque o tema central não é a holding, o tema central é o planejamento patrimonial sucessório. Sim. E ele pode ser desenvolvido por diversas formas. Né? De fato, a holding familiar, né, um nome tão gourmetizado, ela é um instrumento muito bom, fantástico. Mas além de holding familiar, nós temos a sociedade de participações, temos a administradora de bens imóveis próprios, procuração com cláusula em causa própria, testamento, codicílio, disposições antecipadas em vida, temos offshore, temos trust, temos VGBL, PGBL, seguro de vida, temos, enfim, né, contas solidárias, escrow account, uma infinidade de instrumentos, acordo de sócios, protocolo familiar, e outras questões mais. Veja, utilizar a sinergia de instrumentos distintos, juntamente ou não com a holding familiar, te possibilita alcançar um nível de eficiência que sozinho com a holding familiar você pode não alcançar. Por exemplo, se você quiser suceder o seu patrimônio, né, com a holding familiar, uma empresa do Simples Nacional, você não vai conseguir por uma impossibilidade de lei. Mas, falando especificamente sobre o impacto da reforma tributária nesse planejamento, né, dentro dessas diversas formas, aliás, um outro instrumento é a própria escritura pública de doação. Né? Essa reforma tributária, ela ataca um ponto muito sensível do planejamento, que é o ato de doação, né, a transferência gratuita de um bem qualquer. E as cotas societárias, né, aquelas cotas, né, que você é dono de uma empresa ou mesmo de uma holding, elas costumam, dentro do planejamento, serem transferidas de maneira gratuita, né, ou seja, doando essas cotas. E aí vem o impacto da reforma tributária, que é o ITCMD. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, em alguns estados ele é conhecido como Imposto ID, Imposto de Doação, ou Imposto de Transmissão e Doação, ITD. Ou ICD, Imposto Causa Morte e Doação. Cada estado adota uma sigla, mas no final das contas, é o mesmo. Eles buscam tributar o quê? Aquilo que é transferido de maneira gratuita. E aí, a reforma tributária, lá na PEC 110, ela buscava tornar este tributo de competência estadual
ia levar para a União. Para quê? Para a União fiscalizar, arrecadar e mandar o dinheiro para o município. É impressionante. Aqui no Brasil a gente faz uns negócios muito legais. A gente joga para a União arrecadar, fiscalizar e dar o dinheiro para o município. Sabe por que a gente não dá o dinheiro direto para o município? Porque o Brasil ele prefere mais Brasília e menos Brasil. Porque quanto mais poder eu tenho nas minhas mãos, mais eu tenho controle político, né? Enfim, é a forma de você enxergar as regras do Pacto Federativo sobre esse aspecto político. Mas voltando sobre os impactos. Este imposto, que é conhecido como imposto da morte, ou imposto de herança, que incide também nos inventários, o que acontecia? Você conseguia fazer o seu inventário, o seu não, né? Você já morreu, mas os seus herdeiros, eles podem ainda fazer o seu inventário em um outro estado, que tem uma tributação menor. Por exemplo, aqui no Espírito Santo é 4%, lá na Amazônia é 2%, então vou fazer um inventário lá. E com relação aos bens móveis que o falecido tem, você conseguiria pagar a alíquota de 2%, né? Então, sobre dinheiro, boi, vaca, né, joias, obras de arte, carro, né, tudo aquilo que não é bem imóvel, você poderia, portanto, recolher o imposto para um outro estado onde você processasse o inventário ou arrolamento de bens, que é uma figura similar ao inventário. Então, isso ainda é possível. As pessoas fazem isso e acabam buscando esse domicílio fiscal, né, um domicílio de execução do seu inventário, menos oneroso, considerando uma regra chamada regra de sujeição ativa. O que é isso? Quando você tem um fato tributário lá, um fato que pode ser alvo de pagamento de tributo, no nosso caso aqui, o ITCMD, tem alguém que vai receber esse dinheiro. E no caso desse imposto, quem recebe o dinheiro são os estados. O estado onde você processa o inventário. Então o pessoal faz isso. Fala, eu moro no Espírito Santo, mas o imposto lá no Amazonas vai ficar mais barato. Então, como o meu pai morreu, eu vou fazer o inventário lá. Inclusive, nem preciso ir para lá. É notariado. É notariado, né? Isso aqui tem umas regras específicas, né? O CNJ a serem cumpridas. Talvez você tenha que fazer, mas pode mandar uma procuração, o colega ela faz, enfim. E aí, para acabar com essa guerra fiscal, eles pretenderam transformar o tributo federal na PEC 110. Isso, de fato, estava tramitando. Mas os governadores recuaram, né, conseguiram fazer esse destaque, e na PEC, que foi aprovada já em dois turnos na Câmara, ele continua de competência dos estados, então continua pertencendo aos estados. Todavia, a PEC falou que as alíquotas serão progressivas. Nós teremos alíquotas progressivas. Só que hoje, como é que funciona? Temos alguns estados que têm uma alíquota única. A exemplo do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, né, alguns outros poucos estados, né, e a maior parte dos estados já trabalha aí com alíquotas progressivas, que chegam até o teto de 8%. Então, já sabemos que as alíquotas serão progressivas e vai ser igual em todos os estados. Todavia, não se sabe como isso vai acontecer, né? Qual vai ser a progressividade. Mantiveram a competência do Senado Federal para estipular a alíquota do teto, mas ainda não sabemos quais serão, né, as alíquotas dessa progressividade. Inclusive, se essa progressividade for muito além daquilo que existe hoje, nós temos reflexo sobre quando começa a valer essa lei. Que aí tem alguns princípios, né, o princípio da anterioridade nonagesimal, a anterioridade anual, e já é um pouco mais aprofundado. Mas, de maneira prática, o impacto da reforma tributária no planejamento, com relação a essa reforma, será diretamente no TCMD, porque algumas benesses serão ali, né, elas vão acabar provavelmente a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Daí a urgência, né, das pessoas procurarem um especialista para poder fazer o seu trabalho, né, e planejar a sua sucessão e organizar o seu patrimônio. Aliás, Thiago, justamente. Parabéns, você tem feito um trabalho fantástico, né? Eu acompanho o trabalho técnico do Thiago enquanto advogado. Você tem dado show em planejamento patrimonial sucessório. Aliás, o professor que é o Thiago, tem que ser ele, não eu. Aí tá vendo? Muito bem. A gente faz aula com o professor Igor, mas a gente faz aula justamente para isso, né? Para depois para estar atuando em alto nível, porque tem que ter cuidado, né? Da mesma forma que a família tem que saber, profissional, e ter confiança sobre quem está contratando, o próprio advogado ali tem que ter muita responsabilidade sobre o patrimônio alheio, porque tudo que ele faz vai impactar na vida do cliente. Então tem que ter um conhecimento bem aprofundado
para não sair fazendo besteira. Verdade, verdade. E depois da reforma tributária, né, que não ainda foi aprovada 100%, mas está caminhando para isso, você vê que existe uma urgência, uma procura maior das pessoas para fazer? Misericórdia. O escritório, graças a Deus, né? O que aconteceu? O brasileiro ele não é muito afeito a falar sobre morte, né? Sim, o latino-americano não é. É um tabu ainda, o né? O latino não gosta, o português e o italiano também não, mas tem uma boa parte dos europeus e o anglo-saxão, ele fala de maneira mais tranquila, né? O americano, o canadense, o inglês, o alemão, são mais afetos a tratar esse assunto de maneira muito mais tranquila, né? O latino-americano, você falar sobre morte, ele não acha, ele tem certeza que a morte com a foice atrás da porta ali para pegar ele a qualquer momento. E o brasileiro acha que bater 3 vezes na madeira, a morte, né? A madeira parece que é Jesus Cristo espantando o diabo, né? Mas superstições à parte, né, e questões culturais à parte desse tema, o latino-americano, e no nosso caso o brasileiro, ele acabou sendo confrontado com esse tema goela abaixo. Chegou a pandemia, eu perdi meu pai, perdi amigos, né? Você tem ideia, no Mistério de Louvor lá da igreja, né, do qual eu fazia parte, numa sexta-feira nós perdemos o contrabaixista, o Josi, e numa sexta-feira, e no sábado nós perdemos um dos back vocals, que era o nosso grave lá, o pai de Juliette, faleceu na sexta no sábado. E foi morrendo muita gente perto, muita gente. E aí nós fomos confrontados com uma coisa que existe, a morte existe, né? Todos nós viraremos comida de minhoca um dia. Isso o brasileiro precisa acordar. E acordou para isso da maneira mais dolorosa possível. Aliás, o mundo inteiro acordou para isso. E quando chegou a pandemia, chegaram as consequências, né, daquilo que ocorre após a morte, que é o inventário. E aí, o Estado vem com a goela desse tamanho para comer o seu patrimônio. Então, se você não fizer o seu planejamento de maneira antecedente, o Estado tem um prontinho para você. Ele é seu sócio. Aquilo que você produz para deixar para os seus herdeiros, facilmente, sem qualquer tipo de força. Isso eu estou falando daquele inventário margarina, tudo perfeito. 10% do patrimônio vai embora. Com advogado, com imposto, com escrituras, regularizações e coisas mais. Isso na seara extrajudicial. Não estou falando de inventário no judiciário, não. Porque se for no judiciário, você tem um custo emocional, porque a chave não vira, o negócio não termina, né? Então, nós tivemos um despertar doloroso. Começou na pandemia, a demanda ficou gigantesca na pandemia. E agora, com a reforma tributária, um novo governo também trouxe, né, uma série de temeridades, né, muitos vídeos, né, de eventualmente algumas figuras políticas falando que o herdeiro é um parasita, né, não sei se você viu esses vídeos, etc. e tal. Então muita gente começou a ficar muito assustado com outros clientes meus. Eu tenho escritório fora, eu tenho escritório nos Estados Unidos. Por quê? Porque os meus clientes começaram a botar dinheiro fora. Muita gente mandando dinheiro para fora. Os clientes têm um pouco mais, né, de dinheiro, mas muita gente. E agora com a reforma tributária, o pessoal que não fez, teve gente que veio conversar comigo no final de 2020, que me ligou com a desespero, não, vamos fazer. Um outro cliente que assinou o contrato hoje, eu falei para vocês, ele me procurou, porque ele é um cara bem de saúde, então aquilo, mas quando eu cheguei, ele falou, dá um pulinho aqui, por favor, cara. Ele é um amigo, né? Cheguei lá, ele levantou a camisa assim, peito aberto. Quase morreu. Aí ficou assustado, né? A morte chega. Aí não foi por causa de Covid, né? Ele foi coração. Então, a gente precisa ter isso, né? Eu sou um cara jovem, super saudável, tirando o joelho, o ombro, tudo podre, né? Tirando que não presta, né? Tirando que não presta, né? Mas eu tenho meu planejamento feito, né? Isso é muito importante. Eu não posso deixar minha esposa, né, e os meus 2 filhos à mercê do acaso, né? Então é importante planejar isso, né? E a demanda está gigantesca, gigantesca. Bacana. Eu já vou até dar uma olhada aqui, porque eu senti que o ponto eletrônico chamou de novo. Quando o papo é bom, passa rápido. E eu tô achando, sabe o quê, Io? Vem a Maria Tereza apresentar. A Maria Tereza dá um show aqui. Aí vem a Débora apresentar também. Dá outro show. Daqui a pouco o diretor vendo aqui o programa fala, Thiago, você não fica doente não, pra você ficar um pouquinho em casa, chamar só as meninas? É desse jeito, né? Vamos chamar o intervalo. Amigos, terceiro bloco, hold na veia. Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. O telefone é 996-224547. É um minutinho, voltamos já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, reforma tributária e, nesse terceiro bloco especificadamente, hold familiar. Tá, mas tem uma questão aí, Débora, que a gente estava até falando, tem alguns espertinhos que gostariam de uma hold, não pensando nos seus herdeiros, mas pensando, seus sucessores, né? Mas pensando em outras coisas. Sim, pois é. A gente vê a gente tentando blindar o patrimônio, ou às vezes fraudar credores. Mas a fraude, né? É fraude. E aí eu gostaria que o Dr. Igor, nosso professor, falasse um pouquinho sobre isso e as formas que se fazem isso. Não para ensinar, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ano retrasado, na verdade, eu fui convidado pela Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas para proferir uma palestra no evento deles sobre métodos lícitos de proteção patrimonial, né? Eles queriam saber como proceder de maneira lícita a proteção do patrimônio. E aí, o que acontece? De maneira muito simples. Se você deve a alguém, ou se você está em vias de ter aquele débito cobrado, esquece. Tudo aquilo que você fizer para fraudar, ou vai ser desconstituído numa ação chamada de fraude contra credores, né, no incidente de fraude contra credores, ou você vai responder a uma ação pauliana, a revocatória também conhecida, né? Então, para onde quer que você vá, você vai ter um problema com relação a isso, inclusive podendo ter direitos de terceiros alcançados nessas ações. Isso está facilmente descrito lá no artigo 50 do Código Civil. Então, preencheu aqueles requisitos lá, você pode, inclusive, ter não só essa operação desconsiderada, mas ter o seu patrimônio pessoal, a desconsideração inversa, né? Desconsidera você e vai alcançar a PJ que você fez. Isso aí, na verdade, é gastar dinheiro para tentar dar a volta, para ter que pagar a dívida, né? O brasileiro, ele é animado para fazer coisa errada, né? Mas isso não funciona, não. Isso daí. Agora, quando a gente vai falar de hold familiar, fica uma dúvida na cabeça de quem não tem um conhecimento. Por que hold? Quais seriam os benefícios? Pois é, a holding, e aí, eu repito aqui, né, a holding é apenas um dos instrumentos possíveis de planejamento patrimonial e sucessório. Quais são os benefícios que o planejamento patrimonial sucessório traz, né, utilizando-se, em grande parte das vezes, né, a tal da holding familiar? É fazer a sucessão em vida, então passar o bastão do seu patrimônio em vida, mantendo para si todo o poder. Então você continua tendo o poder de fazer tudo sem pedir a bênção para nenhum filho, e os seus filhos não fazem nada sem te pedir a bênção, né, a autorização necessária. Então você tem a sucessão em vida, mantendo o controle em nome daquele que constituiu o patrimônio, que é o dono do patrimônio, com possivelmente uma eficiência tributária, é uma possibilidade, e proteção do patrimônio. Mas essa proteção é feita de maneira prévia. Eu não faço isso dolosamente para fraudar ou para deixar de pagar alguém. Não, minha vida está perfeita, está tudo certinho, e eu vou fazer a sucessão do meu patrimônio, e como consequência eu tenho a proteção do patrimônio, porque o patrimônio não mais pertence a mim, e sim aos meus herdeiros. Então, basicamente seriam esses os pilares, né? Sucessão em vida, proteção patrimonial e possivelmente eficiência tributária. Vou te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, que a Ana Rita Nico fez, contadora nota 10. Um abraço, viu, Ana Rita? Uma boa noite aí para você e obrigado por estar nos assistindo e ter mandado a pergunta. Vamos lá. Ei, Tiago, boa noite. Ana Rita aqui, querida, já veio algumas vezes. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se, em relação aos impostos municipais, como ficarão com a reforma tributária no que tange a constituição de hold? Exemplo, TBI. Intocáveis. Intocáveis. Não vai mudar nada. Aí nós temos um outro bate-papo, que é o tema 796. E aí, Ana Rita, eu vou só fazer esse adendo aqui. O tema 796, lá do STF, é um tema de repercussão geral, que trouxe o debate sobre a possibilidade ou não da imunidade do ITBI, alguns chamam de isenção, né, mas o nome correto é imunidade, por ter patamar constitucional. Está lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, acumulado com os artigos 35, 36 e 37 do Código Tributário Nacional. Estou te passando esses artigos que eu sei que você é da área, então você vai poder fazer essa consulta. Mas vale a pena a leitura do tema 796 do STF,
Porque sobre a imunidade do TBI, essa imunidade existe ou não existe? Existe uma grande confusão nesse tema, né? Eu tenho até artigo publicado, aula sobre isso, né? Tem que ser um bate-papo só para isso. Só para isso. Isso aqui dá para falar umas 2 horas tranquilamente. E o que a gente vê na prática é um pouco revoltante, mas... Exato. Verdade. Não é? Mas não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vamos lá. Eu ia fazer um comentário aqui, mas a questão da prática, né? Que o ministro Alexandre de Moraes decide de uma forma e na prática foi aplicada a outra. Então tem que chegar de novo ao STF, para o STF, de fato, ser claro sobre a decisão do tema 796. Aliás, Ana Rita, dia 3 de agosto, eu ministrarei lá eu vou presidir uma mesa, juntamente com o professor Rogério Dias da FUCAP, e um representante da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Nós debateremos esse tema, imunidade do ITBI. Eu vou presidir essa mesa logo na sequência da minha palestra, que eu vou falar sobre ativos securitários no PPS, né? Então é um tema muito interessante. Pena que eu acho que o Congresso, não sei se vai ser transmitido online, mas vai ser um debate arrematador para tentar botar pá de cal nesse assunto. 3 de agosto? 3 de agosto, lá em São Paulo. Eu e a doutora Débora estaremos lá, com certeza. Vamos lá, Ana Rita que já viu. Ela perguntou só mais uma coisa, a questão de como ficará o ISS se tiver... Ela falou, se tiver tempo para falar, como ficaria o ISS, a alíquota é distribuição. O sistema de repartição, o ISS, ele foi, aqui pela PEC 45A, ele foi absorvido pelo IVA dual, né? Aí vai ter o CBS e o IBS. Então, aquele que compete ao município vai ter um sistema... Agora, me parece... Aí eu não sei, Ana, se eles vão extinguir ou não extinguir o Simples Nacional. Ainda está meio nebuloso isso. E confesso que eu não me aprofundei nessa parte de ISS, né, de competência municipal, mas foi o que até onde eu li, até onde eu consegui pegar informação, é que não se sabe se vai extinguir ou não o Simples Nacional. É difícil. E em relação aos custos de uma holding, como que ficaria holding ou do planejamento? E porque envolve contadores também, né? Como a Ana Rita. E aí, como que ficaria isso? Porque às vezes o pessoal de casa pode achar que é só pra gente rica. E aí, isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade absoluta, né? O planejamento ele leva em consideração não só tamanho de patrimônio, mas complexidade do núcleo familiar, complexidade da atividade, regularidade ou não do bem que aquela família tem. Então tudo é necessário ser ponderado. E de fato, em patrimônios menos complexos, menores, a própria doação ela pode ser utilizada como forma de planejamento. Porque não adianta você dar um tiro de canhão para matar um curiosinho, né? Então você tem que utilizar, né, a ferramenta correta, especialmente para você ter uma boa relação de custo-benefício, né? Utilizar um canhão para matar um negócio desse tamanho não vale a pena, porque a holding tem alguns custos, né? Custos que, de certa forma, acabam sendo diluídos quando você tem algum patrimônio um pouco mais relevante, né? Mas o planejamento patrimonial acessório, ele não está limitado a grandes patrimônios. Agora, eu vou um pouquinho mais a fundo. Pela experiência, como forma geral, um patrimônio de quanto? Que você acha que passa a ser viável ter uma holding? Isso depende muito, mas a gente vê ali no escritório patrimônios ali a partir de 4 milhões, né, 3 milhões, talvez pela holding. Aí é necessário saber 3 ou 4 milhões adquiridos quando? Porque o impacto do valor histórico do patrimônio tem a ver com os benefícios tributários a serem considerados. Então, assim, não existe receita de bolo. A análise é absolutamente casuística. Cada caso tem que ser analisado de maneira individualizada. Igual a questão de honorários, a gente que é advogado. Mas quanto que cobra para isso? Não, para isso, o que é isso? Não é? Porque uma coisa é falar, esse tema aqui é uma dissolução, a gente vai terminar um divórcio, mas e aí, tem filho pequeno? Menor de idade? Não tem? O divórcio é consensual? Vai ser na justiça? Não vai? Então, assim, tudo é casuisticamente. No direito como um todo, acho que em todas as áreas, né? E é necessário você conseguir, pelo menos, identificar quais seriam os impactos no inventário, na legislação de hoje, na legislação que está por vir, inclusive analisando também os projetos de resolução do Senado Federal que aumentam o teto de 8% para 16% e para 20%. Então esse TCMD que hoje morde até 8%, ele pode facilmente passar a morder 16% ou 20% do seu patrimônio, ou seja, 1/5 do seu patrimônio vai para o ralo. Né? Ou seja, o Estado além de estar cada vez mais inchado, para pagar todos os custos, tem que arrecadar mais, e aí quem vai falecendo vai deixando, às vezes, mais para o Estado do que os seus próprios filhos. Aliás, até deixar um recado aqui, né? Não tem mistério
Se eu ganho R$1.000, eu preciso gastar no máximo R$1.000. E o que acontece na administração pública, né? E o que o atual governo acabou fazendo para o estilo de governo mais à esquerda? Inchar a máquina, botar um monte de gente, um monte de ministério, né? Vamos fazer muito, mas o dinheiro não cai do céu, gostaria muito. Aliás, cai do céu, a inflação ia ser enorme, não podia nem cair do céu. Mas a gente precisa produzir riqueza, essa riqueza, né, ser destacada uma parte de impostos para ir para o Estado subsidiar e as pessoas trabalharem. O que está sendo feito é você recolher R$1.000 e gastar, né, R$2.000. E aí vai aumentando o bolo, você tem inflação, tem uma série de controles. E isso é importante, isso é uma informação muito clara. Isso não acontece só aqui, em qualquer lugar do mundo. Aliás, na matemática, é só você. Se você colocar 1 menos 2, vai dar -1. Fica negativo. E essa conta quem paga é o público, inclusive a população que menos ganha. Porque rico pega dinheiro, coloca fora, faz planejamento, faz isso, faz aquilo, etc. e tal. Então é necessário saber que um Estado inchado, ele vai trazer uma série de malefícios diretamente ao cidadão. E é o cidadão mais pobre que sempre paga a conta, coitado. Perfeito. Recado tá dado. Espero, quem não conseguiu ver, domingo vai reprise, amanhã também, de 6 às 7 da manhã, domingo a partir das 15. Olha que programaço, hein? De hoje aqui falando de reforma tributária e road familiar. Se papai e mamãe não viram, eles que tratem de assistir ou amanhã ou domingo. Vamos lá. Assim. Igor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra. Cara, passa rápido, né? Bate-papo bacana, Ligeiro. é no tapa. Na resenha. É uma resenha boa. Débora, Verdade. Parabéns, minha querida. Obrigada. Que bacana você ter aceitado o desafio de vir aqui. Obrigada pelo convite. Apresentar também. Né? Isso Muito aí. obrigada, viu? Topa mais vezes? Por que não? Então tá bom, porque quando eu não puder, vem você, Maria Tereza, então. Não é? Claro. Certíssimo. Obrigado a todos que ficaram até o final. Lembrando, vou falar mais uma vez, amanhã tem reprise, de 6 às 7 da manhã. E domingo, a partir das 15 horas, os bate-papos vão ao ar novamente para que você reveja, chama a família, amigos, todo mundo comer aquela pipoquinha, não é mesmo? Então, fica o recado final aí que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira e um ótimo final de semana. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.